É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 33. O uso apropriado dos testemunhos sobre a reforma pró-saúde. Creio plenamente que o fim de todas as coisas está próximo, e toda faculdade que Deus nos concedeu deve ser empregada do mais judicioso e elevado serviço para Deus. O Senhor tirou um povo do mundo não somente a fim de habilitá-los para um puro e santo céu, mas a fim de prepará-los também pela sabedoria que Ele lhes dará para serem cooperadores de Deus em preparar um povo para ficar em pé no dia de Deus. Grande luz tem sido dada sobre a reforma pró-saúde, mas é essencial que todos tratem deste assunto com lhaneza e o defendam com sabedoria. Em nossa experiência, temos visto muitos que não apresentam a reforma pró-saúde de um modo que cause a melhor impressão sobre aqueles que eles desejam que aceitem suas opiniões. A Bíblia está repleta de sábios conselhos, e mesmo o comer e o beber recebem a devida atenção. O mais elevado privilégio que o homem pode desfrutar é ser participante da natureza divina, e a fé que nos liga em forte relação com Deus modelará e moldará a mente e a conduta de tal modo que nos tornemos um com Cristo. Ninguém deve, pelo apetite desenfreado, condescender de tal maneira com o seu paladar que debilite alguma das delicadas obras do mecanismo humano, prejudicando assim a mente ou o corpo. O homem é a propriedade adquirida pelo Senhor. Se formos participantes da natureza divina, viveremos em comunhão com o nosso Criador e daremos valor a toda a obra de Deus que levou Davi a exclamar: por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, 14. Não consideraremos os órgãos do corpo como nossa propriedade, como se os houvéssemos criado. Todas as faculdades que Deus concedeu ao corpo humano devem ser apreciadas. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Não devemos tratar insensatamente uma só faculdade da mente, alma ou corpo. Não podemos abusar de qualquer dos delicados órgãos do corpo humano, sem ter de pagar a penalidade pela transgressão das leis da natureza. A religião bíblica introduzida na vida prática assegura a mais elevada cultura do intelecto. A temperança é exaltada a um alto nível na palavra de Deus. Obedecendo a sua palavra, podemos subir mais e mais alto. O perigo da intemperança é exposto minuciosamente. A vantagem a ser obtida pela temperança nos é revelada em toda a parte das Escrituras. A voz de Deus nos está dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48. O exemplo de Daniel é apresentado para que o estudemos atentamente, aprendendo as lições que Deus quer que aprendamos neste exemplo que nos é dado na história sagrada. Acautelar-se contra extremos. Desejamos apresentar a temperança e a reforma pró-saúde do ponto de vista bíblico e ser muito cautelosos para não ir a extremos em defender abruptamente a reforma pró-saúde. Cuidemos para não enxertar na reforma pró-saúde um falso rebento de acordo com nossas próprias ideias, entretecendo nela nossos próprios e fortes traços de caráter, fazendo deles a voz de Deus e condenando todos os que não veem as coisas como nós as vemos. Leva tempo para educar as pessoas a fim de que se afastem dos maus hábitos. Estão chegando perguntas de irmãos e irmãs que fazem indagações a respeito da reforma pró-saúde. São feitas declarações de que alguns estão tomando a luz nos testemunhos sobre a reforma pró-saúde e tornando-a uma prova. Eles escolhem declarações feitas acerca de alguns artigos de alimentação que são apresentados como censuráveis, declarações escritas como advertência e instrução para certos indivíduos que estavam entrando ou tinham entrado num mau caminho.
Eles se demoram nessas coisas, tornando-as tão fortes quanto possível, entretecendo seus próprios e censuráveis traços de caráter nessas declarações e as impõem com grande força, tornando-as assim uma prova e inculcando-as onde só causam dano. Necessidade de moderação e cautela. Está faltando a mansidão e humildade de Cristo. A moderação e cautela são muito necessárias, mas eles não possuem esses desejáveis traços de caráter. Precisam receber o molde de Deus. E essas pessoas podem tomar a reforma pró-saúde e causar grande dano com ela, imbuindo as mentes de preconceitos, de modo que os ouvidos se fechem para a verdade. A reforma pró-saúde, exposta sabiamente, demonstrará ser uma cunha de entrada onde a verdade pode seguir-se com acentuado êxito. No entanto, apresentar a reforma pró-saúde insensatamente, fazendo desse assunto o tema principal da mensagem, tem concorrido para suscitar preconceitos entre os descrentes e obstruir o caminho para a verdade, deixando a impressão de que somos extremistas. Ora, o Senhor quer que sejamos sábios e compreensivos quanto ao que constitui sua vontade. Não devemos dar motivo para sermos considerados extremistas. Isto seria uma grande desvantagem para nós e para a verdade que Deus nos incumbiu de transmitir ao povo. Pela introdução do próprio eu não consagrado, aquilo que sempre devemos apresentar como uma bênção transforma-se numa pedra de tropeço. Vemos os que escolhem as expressões mais fortes dos testemunhos e, sem fazer uma exposição ou um relato das circunstâncias em que são dados os avisos e advertências, querem impô-los em todos os casos. Assim, eles produzem maléficas impressões na mente das pessoas. Há sempre os que são propensos a apossar-se de alguma coisa de tal índole que possa ser usada por eles para prender as pessoas a rigorosa e severa prova, e que inserirão elementos de seu próprio caráter nas reformas. Isso, desde o início, suscita a combatividade daqueles mesmos que eles poderiam ajudar se agissem cautelosamente, exercendo uma influência salutar que levaria as pessoas com eles. Empreenderão a obra fazendo injúria contra as pessoas. Escolhendo algumas coisas nos testemunhos, impõem-nas a todos e, em vez de ganhar almas, repelem-nas. Causam divisões quando podiam e deviam promover a harmonia. O perigo de famílias mostrado a Ellen White. Foi-me mostrado o perigo de famílias que são de temperamento irritável, com predomínio das paixões animais. Seus filhos não devem ter permissão para fazer dos ovos sua alimentação, pois esta espécie de alimento, ovos e a carne de animais, provocam as paixões animais. Isto torna muito difícil vencerem a tentação para condescender com a pecaminosa prática da masturbação, a qual nesta época quase é praticada universalmente. Este hábito debilita as faculdades físicas, mentais e morais e obstrui o caminho para a vida eterna. Algumas famílias me foram mostradas em deplorável condição. Devido a esse pecado degradante, elas se encontram onde a verdade de Deus não pode ter acesso ao coração ou à mente. Essa prática conduz a engano, falsidade, costumes licenciosos e à corrupção e poluição de outras mentes, mesmo de crianças muito novas. Uma vez adquirido, esse hábito é mais difícil de ser vencido do que a avidez por bebidas alcoólicas ou pelo fumo. Estes males tão predominantes levaram-me a fazer as declarações que fiz. As repreensões especiais foram apresentadas como advertência para outros. Assim elas chegam a outras famílias, além dos próprios indivíduos corrigidos e repreendidos. Deixai, porém, que os testemunhos falem por si mesmos. Não apanhem os indivíduos às declarações mais fortes, feitas a pessoas e famílias, impondo essas coisas porque desejam usar o açoite e ter algo para impor. Tomem esses temperamentos ativos e resolutos a palavra de Deus e os testemunhos, que apresentam a necessidade de clemência, amor e perfeita unidade, e labutem zelosa e perseverantemente. Com o próprio coração abrandado e enternecido pela graça de Cristo, com espírito humilde e cheio da essência da bondade humana, eles não produzirão preconceitos nem causarão dissensões e não debilitarão as igrejas. Manteiga, carne e queijo.
A questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo não deve ser apresentada como prova a quem quer que seja, mas devemos educar as pessoas, mostrando os males das coisas que são censuráveis. Os que apanham essas coisas e as impõem aos outros não sabem qual a obra que estão realizando. A palavra de Deus deu provas para seu povo. A observância da santa lei de Deus, o sábado, é uma prova, um sinal entre Deus e seu povo através de todas as suas gerações para sempre. Para sempre isto será o tema principal da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Chá, café, fumo e álcool. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como o tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados. Os perniciosos narcóticos não devem ser tratados do mesmo modo que o assunto dos ovos, da manteiga e do queijo. No princípio, não se tensionava que os alimentos cárneos fizessem parte da alimentação do homem. Temos plenas evidências de que a carne de animais mortos é perigosa por causa das doenças que rapidamente estão se tornando universais, devido à maldição que incide mais pesadamente em consequência dos hábitos e crimes do homem. Devemos apresentar a verdade. Devemos saber como usar a razão e escolher os artigos de alimentação que produzam o melhor sangue e o mantenham numa condição que não seja febril. Uma obra que deprecia a reforma pró-saúde. Haverá alguns que não causarão a melhor e mais correta impressão sobre as mentes. Serão propensos a ideias e planos restritos e não terão a menor ideia do que constitui a reforma pró-saúde. Tomarão os testemunhos que foram dados para indivíduos especiais, sob circunstâncias peculiares, e generalizarão esses testemunhos, aplicando-os a todos os casos, trazendo assim desonra para a minha obra e para a influência dos testemunhos sobre a reforma pró-saúde.